A demonstração de resultado do exercício, a DRE, é mais uma demonstração contábil, né? A gente já viu o balanço patrimonial, que também é uma demonstração contábil. Aqui uma segunda demonstração que a gente está vendo que existe na contabilidade, a DRE, demonstração do resultado do exercício. Então, a gente vai entender aqui, linha por linha, né? Como que a gente estrutura essa demonstração aqui num exemplo bem simplificado, né, do que é a DRE. Então, para começar, aqui, logo nas primeiras linhas aqui, né, do título, ainda antes de chegar na demonstração em si, né, nos valores, a gente tem a identificação de qual é essa demonstração, né, demonstração do resultado do exercício, e a que período que ela se refere. Aqui, nesse caso, ela abrange o período de um ano, né, do ano de 2018, do dia 1º de janeiro até o último dia do ano de 2018. Aqui está bem simplificado, né? Mas adicionalmente poderia conter aqui também no título o nome da empresa, o CNPJ da empresa, né? Mas basicamente são essas informações aqui, identificar e saber de que período que se trata. A primeira linha da DRE vai se referir ao faturamento. Então, como está aqui, receita de venda de produtos e serviços. Isso aqui é tudo que a empresa faturou nesse período aqui, né? No caso do ano de 2018, faturou R$1.000. E lembrando, né, quando a gente falou dos regimes contábeis, né? O fato dela ter faturado R$1.000 não quer dizer que entraram R$1.000 no caixa dela, né? Uma coisa é o regime de competência, outra coisa é o regime de caixa. Você pode voltar na aula referente a esse tópico para deixar mais claro isso, mas aqui, né, resumidamente, R$1.000 foi o quanto ela faturou, referente às vendas e aos serviços que ela prestou nesse período. Nem tudo é caixa, né? De repente, uma parte aqui ela vendeu, mas ainda não recebeu, ela vendeu parcelado, ainda falta alguma coisa, né? Então, aqui é só referente ao faturamento, a quantas vendas foram efetuadas, não necessariamente recebidas. A segunda linha aqui se refere aos custos desses produtos e serviços que ela prestou na linha anterior, né? Aqui no caso foi de R$120. Aqui, por exemplo, é uma empresa que revende computadores. Então, aqui é o custo, né? Por quanto ela comprou aqueles computadores que ela revendeu para o cliente dela, né? Isso que seria essa segunda linha aqui, que muito comumente a gente vê como CMV, né? Com essa sigla, né? Custo das mercadorias vendidas. Se do valor aqui de receitas a gente deduzir os custos, a gente chega no resultado bruto, tá? Com mercadorias e serviços. Aqui no caso, 1.000 menos 120, a gente chegou em R$880. É um resultado positivo, então a gente diz que é um lucro bruto. Se fosse negativo, seria prejuízo. Avançando um pouco aqui na DRE, partindo do resultado bruto anterior, de 880, a gente deduz as despesas. Como eu falei para vocês, né, aqui essa demonstração está bem simplificada, né, mas em geral a gente não coloca em uma linha só, a gente faz várias linhas, né, para descrever as despesas, pelo menos agrupando nos tipos de despesa. Essas despesas são com vendas, esse foi o valor de despesas administrativas e assim por diante, tá? Mas aqui, simplificadamente, né, o valor de despesas somou a quantia de R$280 no ano de 2018. Se de 880, que foi o resultado bruto, eu tirar esse valor de 280 referente às despesas, eu chego, por fim, aqui nesses R$600 de resultado antes dos impostos. Ou então, muito comumente chamado também, vocês vão ver, resultado operacional, né? O resultado da operação da empresa, o resultado que ela teve com as atividades dela no dia a dia, tá? E no caso, como esse resultado foi positivo, né? Foi de R$600, sempre que a empresa tem lucro, né? Ela paga imposto sobre esse lucro. E dependendo do regime de tributação dela, claro, né? Mas aqui no caso, se essa empresa a gente for supor que ela paga pelo regime de lucro real, como é o caso dos bancos, das empresas de grande porte, né? Sobre esse valor aqui,
ela vai ter que descontar, né, calcular aqui o valor de IRPJ, Imposto de Renda da pessoa jurídica, e de contribuição social sobre o lucro que ela teve no período, né? Aqui, no caso, foi de R$240, nesse nosso exemplo, né? E se desses R$600 a gente desconta esses R$240, a gente chega nos R$360, que é o resultado líquido do período, a gente diz. Como é positivo, a gente diz que se trata de lucro líquido, né? Se fosse negativo, seria prejuízo. Mas basicamente é essa a ideia aqui da DRE, da demonstração do resultado do exercício. Analisar um período de tempo, partindo do faturamento total, aí excluindo os custos, a despesa e o imposto, né, a tributação, e chegando por fim no resultado líquido desse período, né? Se positivo, lucro líquido, se negativo, prejuízo.